Esse vídeo vai mostrar os procedimentos para se realizar a dosimetria absoluta para feixes de fótons e elétrons utilizando o acelerador Trilos, seguindo as recomendações do protocolo TRS 398. Fantoma 40 por 40 por 40 centímetros cúbicos. Câmara de ionização Farmer. Câmara de ionização de placas paralelas. Eletrômetro. Cabo. Termômetro. Barômetro. Vamos iniciar a dosimetria absoluta com um feixe de fótons. Para se encontrar o ponto de referência da câmara de ionização cilíndrica, dois alinhamentos serão feitos tanto com a superfície da água quanto para o retículo. Na superfície da água, na vista frontal, alinha-se a câmara de ionização até que o usuário consiga visualizar a perfeita formação de um círculo através das partes imersa e submersa da câmara. Na vista lateral, o usuário confirma o formato da imagem da câmara de ionização com suas partes inferior e superior. O alinhamento com o retículo é feito colocando-se a câmara de ionização alguns centímetros acima da superfície da água. Coloca-se uma régua branca por baixo. A linha do retículo deverá passar pelo centro do volume de medida, tanto frontal quanto lateralmente. Para a realização das medidas, você deverá colocar o SSD igual a 100 cm e colocar a abertura de campo em 10 por 10. O protocolo TRS 398 relata que a qualidade do feixe de fótons é dada em termos da razão entre as leituras da câmara de ionização a 10 e a 20 cm de profundidade. De posse deste valor, pode-se substituir esta razão na equação empírica do TPR 2010, que é um ajuste de quase 700 aceleradores lineares. Uma vez determinada a qualidade do feixe, posiciona-se a câmara de ionização a 10 cm de profundidade e realiza-se 3 irradiações sob tensões distintas: tensão de calibração, metade da tensão de calibração e tensão de calibração com polaridade invertida. A determinação da dose absorvida, DWQ, é dada pelo produto de 3 fatores, sendo o primeiro deles MQ, que leva em conta M1, leitura da câmara de ionização na profundidade de referência, com 4 fatores de correção: temperatura e pressão, eletrômetro, polaridade e saturação iônica. O segundo fator de correção é NDWQ0, que é o fator de calibração fornecido pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria para a nossa instituição, que converte a leitura em nanocoulomb para a dose em centigrade. O terceiro fator é KQQ0, que leva em conta a calibração da câmara de ionização realizada em um feixe conhecido, para o caso da nossa instituição, o cobalto 60, para sua utilização no acelerador linear. O fator de correção para pressão e temperatura deve ser aplicado para converter a massa de gás na cavidade para as condições de referência. O fator de correção Capol é dado pela média das leituras da câmara de ionização para uma mesma voltagem, mas com polaridades opostas. Este efeito é mais significante para raio-x de baixa energia e feixe de elétrons. A incompleta coleta de cargas em uma cavidade devido à recombinação iônica requer o fator de correção KS, que depende da geometria e voltagem de polarização. Para feixes pulsados, este código de prática recomenda que o fator de correção KS seja derivado do método das duas voltagens. Este método assume a dependência linear de 1 sobre a leitura e 1 sobre a voltagem, e usa o valor das cargas coletadas. Na equação de KS, M1 significa a leitura da câmara de ionização para a voltagem de 300 volts. Do mesmo modo, M2 representa a leitura realizada para a voltagem de 150 volts. Como a razão entre as duas voltagens é 2, os coeficientes A0, A1 e A2 são dados na tabela 7 do capítulo 4 deste código de prática. Quando a câmara de ionização e o eletrômetro são calibrados separadamente,
Um fator de calibração deverá ser fornecido para ambos. Para o caso da nossa instituição, em que os dois instrumentos foram calibrados em conjunto pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria, o fator de correção do eletrômetro será 1. O valor da dose medida na profundidade de máximo será dada pela razão entre a dose na profundidade de referência, 10 cm, sobre a PDP realizada no primeiro comissionamento, que tem um valor de 0,669. Agora eu vou apresentar o formalismo para a dosimetria de feixes de elétrons. Na vista frontal, o alinhamento da câmara de placas paralelas estará correto quando a borda superior da câmara que está submersa tocar a borda inferior da imagem. Rotaciona-se o colimador a 45 graus e alinha-se o centro da câmara com o retículo. A qualidade do feixe de elétrons está associada ao R50. O valor em que 50% da dose é entregue a uma determinada profundidade. Este valor é adquirido durante o comissionamento. Posiciona-se a câmara de ionização a uma profundidade de referência e utiliza-se o cone 10 ou 20, dependendo da energia de elétrons utilizada. Antes e após cada irradiação, mensura-se a temperatura da água e a pressão atmosférica. O Z de referência é dada pela seguinte relação: ZF é igual a 0,6 vezes R50 menos 0,1, sendo R50 em gramas por centímetro quadrado. A dose absorvida para elétrons DWQ é dada pelo produto de 3 fatores, sendo o primeiro deles a leitura na profundidade de referência, corrigida para 4 fatores: temperatura e pressão, eletrômetro, polaridade e saturação iônica. O segundo fator é NDWQ-Cross, que é obtido através da calibração cruzada entre a câmara de ionização de referência e a câmara de placas paralelas. Na nossa instituição, o valor medido foi 7,472 centigraus por nanocoulomb. O terceiro fator é KQ-Cross, que é a qualidade do feixe de elétrons em termos de R50. Para a maior energia do feixe de elétrons, para o nosso caso 18 MeV, será relacionado com a câmara calibrada no cobalto. Esse valor pode ser achado na tabela 3 do capítulo 7. As energias decrescentes do feixe serão relacionadas com a maior energia do feixe de elétrons. Esse valor pode ser encontrado na tabela 4 do capítulo 7 para diversas câmaras de ionização. A dose obtida em Z máximo será dada pela razão DWQ no Z de referência para cada uma das energias do feixe sobre a PDP obtida no primeiro comissionamento. Por exemplo, para o feixe de 18 MeV, o valor da PDP obtida no primeiro comissionamento foi 0,985. Neste vídeo foram apresentados os procedimentos necessários para a realização da dosimetria absoluta. Em nossa instituição, os limites de tolerância admitidos são de 2%, tanto para fótons quanto para elétrons.